Oi, gente. Enquanto se fala das ameaças do Bolsonaro, né, das bravatas, do voto impresso, e são temas necessários de esclarecimento, a agenda liberal vai caminhando. O texto base da privatização dos Correios foi aprovado, está a caminho do Senado, e agora tem grandes chances do Correio ser os Correios serem totalmente privatizados, né? E isso vai ter um resultado muito óbvio, que é o aumento das tarifas, né? Inclusive na área do e-commerce, que é uma área que os Correios atuam, mas que existe competição privada já, vai simplesmente aumentar as tarifas, porque você vai deixar de ter um competidor estatal que vai facilitar que as tarifas sejam aumentadas, inclusive em outros setores também. É isso que a maioria dos analistas sobre essa questão tem dito para a gente. Então, eu vou analisar justamente esse encaminhamento da agenda liberal do governo atual, que, embora o Bolsonaro nunca tenha sido um liberal, assim, em sua atuação parlamentar, ele abraçou o liberalismo, ele abraçou as privatizações para ganhar setores importantes do empresariado. Né? E nós vamos analisar isso no vídeo de hoje. Vídeos sobre esse tema normalmente tem pouca visualização, e eu vou continuar fazendo porque eu entendo que eles são importantes. Aliás, eu faço mais de um vídeo por dia, mas em geral. Mas eu pediria a vocês que compartilhassem com seus amigos, conhecidos e redes sociais, porque se o vídeo tiver mais alcance, a gente fica mais motivado a fazer vídeos sobre isso com mais frequência. Eu vou continuar fazendo sempre que tiver alguma coisa importante, simplesmente por entender que o assunto tem enorme relevância. Mas, claro, se vocês puderem fazer sua parte em ajudar o alcance para as denúncias dos prejuízos que isso vai provocar na população, eu agradeceria bastante. Vale a pena dizer que tem uma discussão sobre tarifa social, de que como seria mantido o atendimento para comunidades carentes, que é uma coisa verdadeiramente absurda, né? Porque de alguém acreditar que isso vai funcionar, alguém acreditar que as empresas privadas que vão vir comprar os Correios não vão ter poderosos lobbies para não ter que pagar essa tarifa fiscal e poder reduzir os custos e reduzir a entrega a comunidades carentes. Quer dizer, eu não sei se é ingenuidade, eu acho até que é má fé mesmo das pessoas. As pessoas dizem esse tipo de coisa como argumento de não, se a gente colocar regulação, tarifa social, todo mundo vai ser atendido, a universalidade vai ser garantida. Mas elas sabem que as empresas privadas vão visar o lucro e vão desassistir as comunidades que forem possíveis de desassistir, né? Mas, pois bem, o texto base foi aprovado, né, na Câmara dos Deputados, e no Senado a oposição vai tentar barrar o texto ou pelo menos reduzir danos, alegando que a população mais pobre, que depende de determinados serviços, será prejudicada e terá que pagar mais caro, o que a gente já sabe há muito tempo, né? O pessoal que defende a privatização usa os argumentos de sempre, né? Que vai haver melhoria dos serviços, que vai diminuição de preços causados pela maior competição em determinados itens que hoje são monopólio da estatal. Mas vale lembrar que a estatal só tem monopólio postal para o envio de correspondências, cartas. O carro-chefe, que são as entregas de encomendas, especialmente do e-commerce, já é realizado por diversas empresas privadas no Brasil. Nós já temos muita competição de e-commerce no Brasil. E a competição, na verdade, tende a diminuir quando você retirar a figura estatal dessa competição, porque aí o que vai acontecer? Numa área que já não existe monopólio estatal, que já existe competição, você vai tirar o aspecto estatal, a participação dos Correios, você pode criar, por exemplo, um cartel entre o setor privado que pode concordar em cobrar um preço mais alto. Se todos da iniciativa privada concordarem em cobrar um preço mais alto por encomenda, que hoje está vindo, por exemplo, a 30 ou 50 reais, eles concordarem, não, vamos todo mundo cobrar 70. Antes eles não poderiam fazer isso porque eles teriam que concorrer com a estatal. E a estatal poderia botar o preço a 40 e aí ganhar mercado. Então,
Repare, a formação de um cartel fica muito mais fácil quando você retira o elemento estatal da jogada, que é justamente aquele que teria possibilidade de ser mais pressionado pela população. Mas enfim, de acordo com o texto aprovado, a empresa que se tornar dona dos Correios vai poder definir preços, condições e reajuste de preço, para que a universalização dos serviços não seja prejudicada, é prevista a criação de uma tarifa social para usuários carentes. Agora, prevista, provavelmente não vai ser regulamentada, e é realmente ridículo imaginar que essa tarifa para usuários, a tarifa social para usuários carentes, vai vingar quando o controle estiver nas mãos de uma empresa privada. A empresa privada visa lucro. Se a tarifa social, como provavelmente vai minimizar a quantidade de lucros, o que ela vai fazer? Vai fazer um lobby, vai fazer de tudo para não ter que pagar essa tarifa social, para não ter que entregar para comunidades carentes, vai elevar incrivelmente os custos de encomendas para lugares que têm a suposta periculosidade, que em alguns casos é justificada, em outros é por invenção, mas eles vão fazer isso para aumentar os preços e os valores. E não tenho a menor dúvida que vai acontecer também em modelo cartel. Ou seja, as outras grandes empresas do setor do e-commerce vão negociar valores e vão negociar também áreas. Tipo, que, aliás, uma coisa que já acontece nos Estados Unidos. Olha, você fica com esse pedaço aqui e você tem um monopólio dessa área. Só você atende para aqui. E aí você coloca o preço lá na estratosfera. Já essa empresa aqui, só vocês atendem para aqui. Aí vocês podem colocar o preço na estratosfera. É assim que nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, preços absurdos de internet de alta velocidade. Por quê? Porque não tem concorrência. Porque as grandes empresas fazem acordos, estilo cartel, de dividir geograficamente os estados para que determinada parte do estado seja atendido só por uma empresa e aí a empresa possa fixar seus preços lá em cima, já que detém um monopólio. É assim que os monopólios privados são construídos na atualidade. E a privatização dos Correios simplesmente vai facilitar que isso seja feito na área do e-commerce. Né? Eu não vou nem repetir os comentários de competitividade vai gerar diminuir preços e tal, que ignoram essa dimensão do cartel, que estão na reportagem que eu li sobre o assunto, porque são comentários simplesmente descartáveis, porque não estão trabalhando com a realidade que a gente conhece. Né? O professor de economia da Universidade Presbiteriana da Mackenzie, o Josimar Cordezoni, acredita que vai haver uma alta na tarifa de serviços, mas ela não ocorrerá de forma generalizada. Ele disse que vai haver um aumento de preço, alguns serviços têm preço maior, inclusive quando há maior risco de roubo de carga. A entrega de compras feitas pela internet, por exemplo, pode ficar mais cara, porque muitos produtos são caros e frágeis. Pelo menos esse cara, que é a favor da privatização, não está mentindo sobre esse aumento de preço em relação ao e-commerce. Né? Mas é basicamente isso. Se trata de um avanço dos interesses privados e vai facilitar a criação de cartéis do setor privado na área de entregas no Brasil. E a ilusão daqueles que acreditam que a competição de mercado ela se dá de forma justa, sem a formação de cartéis, sem a negociação entre os grandes jogadores do setor, vai acabar sendo desfeita quando isso for implementado na prática. Aliás, que foi o que aconteceu em vários países do mundo, inclusive nos Estados Unidos, quando os monopólios de internet de alta velocidade aconteceram em várias cidades dos Estados Unidos. As exceções são as grandes capitais, porque nessas existe muito dinheiro envolvido e aí a concorrência de fato reduz um pouco o preço. Mas em todo o resto do interior americano a prática foi basicamente de cartéis e eu não vejo motivos porque no Brasil a maior parte da população brasileira não seria submetida a isso no caso dos Correios. Assim como é a realidade na internet de alta velocidade na maior parte dos municípios do interior do Brasil. Quem mora em cidade do interior, com raríssimas exceções, vai poder atestar a realidade disso. E é o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz aqui,
se inscreve, dá um like, compartilha. Especialmente se você gosta desse tipo de vídeo que trata do avanço da ideologia liberal, que, aliás, o vídeo Geração Ostentação também tratou disso, embora alguns não tenham percebido. Compartilhe o vídeo, divulgue para amigos e conhecidos, que isso ajuda a gente a ganhar um maior alcance. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.